Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Maduro deve invadir Guiana e Lula pode ajudá-lo. Veja o vídeo. Serrão, se a gente for comparar aí com a posição do Brasil ou as frases do presidente, né, diante do conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente vai ficar em maus lençóis, hein? Estamos ferrados. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Não sei se vocês notaram que atrás de mim, meu companheiro Pichuleco está usando até a famosa anteninha do Chapolin Colorado. Pichuleco não quer entrar em guerra, não. Pichuleco viu que a guerra pode ser uma coisa muito ruim, tanto para ele quanto para o Brasil, como para qualquer um, né? Quem quer guerra? Já tem conflito da Rússia com a Ucrânia, já tem conflito do Hamas contra Israel, e agora o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, quer criar aí uma invasão da Guiana para tentar ocupar uma área de 800 quilômetros, toda em floresta, mas que se tem informação segura de que ela é riquíssima em petróleo e outros minerais raros, né? Então, o Maduro não é bobo, não. Ele tem um projeto expansionista da Venezuela. Aquele território já foi da Venezuela no século passado, mas já houve tratados diplomáticos que pacificou a questão. Então, a área pertence à Guiana, que já foi uma colônia britânica. Cabe invadir aquilo lá? Não. Para invadir aquilo lá é viável? Também não parece ser. Você só tem como invadir a Guiana, a Venezuela só pode invadir se passar pelo Brasil. No nosso pelotão de fronteira aqui em Pacaraima, temos 160 soldados garantindo a segurança. Será que 160 bravos homens do Brasil serão suficientes para conter o ímpeto da eventual volúpia do exército do ditador Maduro? Acho que não, hein? Mas seria muito descarado, muita maldade aí do companheiro do Foro de São Paulo, né, invadir o território do outro companheiro do Foro de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva, na cara grande. Isso não pegaria bem, né? Então, é complicado. A América Latina começando a se desentender, a turma do Foro de São Paulo. E a turma do consórcio de mídia, isso me deixa cada vez mais impressionado, como eles estão sofrendo uma transmutação. Já aqueles que apoiavam o Lula, hoje já criticam o Lula. Aqueles que diziam que Maduro era um presidente da Venezuela, agora já estão chamando o Maduro de ditador. Pelo amor de Deus, como as coisas se deterioram na cabeça distorcida do jornalista esquerdista, né? Do canhoto burro que raciocina com o intestino e não com o cérebro. Então, estamos vendo coisas inimagináveis. Não tem a menor condição de dar certo essa invasão. A área é completamente difícil do ponto de vista militar, vou repetir, 800 quilômetros de floresta, não tem estrada. Então, a operação logística ali é muito complicada para qualquer exército. E tem ali o fato, no ato, de que há já uma proteção da Guiana pelos Estados Unidos. Já haveria ali a presença de SEALs norte-americanos para impedir que essa invasão louca que o Maduro quer promover aconteça. Mas ele é muito esperto, né? Mas repete sempre a história idiotizada de outros. Os argentinos, na década de 80, criaram lá a Guerra das Malvinas, né? Quando a ditadura argentina estava mal das pernas e tinha que arrumar um motivo externo, um inimigo externo, para chamar de seu, no caso a Inglaterra, e tentar aí tomar as Ilhas Falklands. O que aconteceu? Tomaram pau. O pau foi feio,
a ditadura argentina caiu e o exército, as forças armadas argentinas até hoje se desmoralizaram completamente. Isso acabou com elas totalmente. Bastante desmoralizadas até hoje, não têm o respeito que tinham outrora. Maduro pode fazer o mesmo com as forças armadas dele, que tem uma estrutura que é apoiada em termos de armamento por Rússia, principalmente, e dizem também pela China. Mas será, sinceramente, que Rússia e China querem se meter naquele rolo? Na Guiana tem muitas empresas norte-americanas explorando petróleo. Será que eles vão querer comprar essa briga que vai além, muito além das fronteiras da Guiana, da Venezuela e do Brasil? Provavelmente não. Então, Lula só vai apoiar esse conflito se for otário. Lula, até agora, tem se comportado como um manezão, um otário, porque ele já teria que dizer de cara que não aceita essa invasão, mas ele fez assim, aquele papinho muxoxo, tentando jogar uma ironia sobre o seu companheiro Maduro invadir ou não, tomar o território da Guiana. Enfim, Lula, de novo, dando mancada. Não basta você fazer besteira, agora seus companheiros do Foro de São Paulo também fazem besteira por você e ampliam ainda mais o seu desgaste. Nota -13 para todo mundo. Marco Antônio Costa, o Serrão já está falando aí dessa questão das tropas brasileiras ali na Amazônia, né, para garantir uma certa segurança, mas o que mais me chamou a atenção foi o Lula pedindo bom senso aí nessa questão, quer dizer, como é que vai pedir bom senso para o Maduro, né? Tem tanta coisa aí para desenrolar, né? Até o referendo que o Lula normaliza o resultado do referendo, né? Uma participação pífia, 10% da população com 95% favorável a essa anexação, para não falar deliberadamente numa situação de guerra, uma possível guerra na fronteira aqui do Brasil. Só que esse é o problema, Cris, Rossana, Serrão, de você ter um presidente lunático, né, uma pessoa que é totalmente favorável a ditadores e ditaduras aqui na América Latina e pelo mundo. Ele está disposto a colocar em risco uma situação tenebrosa que a gente tem visto aqui, que é pura grana. O que ditador faz, no fundo, né? Vamos lembrar o que move as pessoas, né? O que está por detrás de algumas decisões. Natureza humana, efetivamente. Nicolás Maduro, como todos os ditadores, é um bilionário que rouba a população, saqueia, ele está vendo o petróleo ali do lado, ele vai saquear, ele quer saquear, né, esse outro país que faz fronteira com o Brasil, e ele vai fazer de tudo que ele puder, porque o cara, com o tempo, ele vai se acomodando no poder e ele vai reiterando não só atos de tortura, de perseguição, atos infames, atos contra a humanidade, que atentam contra a humanidade. Ele vai procurando mais tensão. É um cara viciado em tensão. O ditador, ele é um cara viciado em tensão. Ele gosta disso. Então, você vê aí o Putin na Rússia. Aí, claro, né? Aí a gente pode colocar algumas pitadas de opinião e de análise. Muitas pessoas aqui na direita, bons analistas, excelentes, e eu gosto desse debate, falavam, eu achava que o Putin era mais equilibrado, eu achava que ele não era tão imbecil assim de invadir a Ucrânia. Aí invadiu, mas falam, não, então ele é meio desequilibrado, ele é meio idiota, né? Procurou tensão onde não precisava, porque isso vai ter um custo alto para ele. Aí você vê para o Nicolás Maduro, é a mesma coisa, né? Você fala, poxa, o cara já massacrou a população, 93% da população venezuelana, miserável. Miserável. Mas ele quer mais. Ele quer mais. E para não deixar de falar, que eu adoro fazer um paralelo com o Supremo Tribunal Federal, ditadores no poder, eles vão se acostumando com atos de excesso, com abusos, e eles vão abrindo ainda mais o regime tirânico e ganhando espaços que nunca foram deles. Mas eles vão buscar esse espaço
inclusive em outro país. No caso aqui do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal invadindo a imprensa. É o Supremo Tribunal Federal invadindo os direitos e garantias individuais do cidadão. Interessante, né, esse paralelo. Eu gostei, eu estava pensando nisso, porque, no fundo, se a gente estimula esse pensamento centralizador, esse pensamento atentatório contra as liberdades individuais, a gente, no caso, né, a esquerda, essa esquerda nova, essa esquerda identitária, você vê que é uma disputa por espaço. A gente está falando aqui de um espaço geográfico, claro, que tem um interesse financeiro subjacente. E no caso das liberdades, você também está disputando espaço contra os ditadores, contra censores, tarados, contra essas pessoas que querem massacrar a liberdade a qualquer custo. Por quê? É um fim pessoal, é um fim de se manter no poder, é aumentar as riquezas, é tudo isso. É o que tem e sempre teve de mais banal da experiência humana. É contra isso que a gente tem que lutar. Vocês esperam alguma coisa de razoável do Lula? Enquanto isso está acontecendo aqui na América Latina, o Lula está dando entrevista na Al Jazeera falando que o Estado de Israel é pior que o Hamas. E ele pega os números da Autoridade Palestina, que é o Hamas, prazer, Autoridade Palestina igual Hamas, e fala que 16 mil pessoas morreram, de acordo com a Autoridade Palestina, por conta dos ataques terroristas do Estado terrorista de Israel. Onde vocês vão ouvir a mesma historinha? De quem vocês vão ouvir a mesma historinha? Sim, senhores. Rede Globo de televisão, Grupo Globo, jornalistas da Globo e jornalistas do consórcio midiático que contaminam e mentem deliberadamente para as pessoas todos os dias. Então, acho que é contra isso que a gente tem que lutar, né? Não esperem que a imprensa brasileira vai noticiar isso da maneira como tem que ser noticiado, com a relevância como isso tem que ser noticiado. Tudo que está acontecendo hoje é uma grande propaganda para manter as pessoas no marasmo, na desesperança, na sensação de derrotismo total e completo, que nada pode ser feito para mudar. E aqui, acho que o meu ponto sempre foi esse, sempre vai ser, tem sim espaço para mudar, é uma mudança lenta, é uma mudança que vai demorar de médio a longo prazo, mas a gente tem que retomar espaço. A grande luta hoje é por espaço, na guerra cultural, na guerra de informação e nessa guerra política que você vê sendo travada não só aqui no Brasil, dentro das nossas fronteiras, mas é contra esse tipo de abusador e ditador que a gente está lutando, dentro e fora do Brasil. Líder da oposição na Câmara dos Deputados fala sobre os próximos passos da CPI do abuso de autoridades. Veja o vídeo. Uma vez obtidas essas assinaturas e protocoladas, vocês já protocolaram, qual é o cronograma para a instalação? Tem a possibilidade, se o Arthur Lira não queria instalar, em tese, agora tem que instalar, né? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu isso lá na época contra o Bolsonaro na CPI da Covid. Ele pode não instalar? Como é que é o cronograma a partir de agora, deputado? Então, ele pode não instalar. É uma decisão discricionária do presidente instalar uma CPI ou não. Mas veja bem, nós já temos... foram abertas 4 CPIs já nessa legislatura, então só pode abrir mais uma. E a CPI que está na fila é a nossa. Qualquer outra CPI que atinja esse quórum de assinaturas não poderá ser instalada, porque a nossa está como primeira da fila. E eu até falei a respeito disso na coletiva de imprensa quando nós celebramos as 171 assinaturas, e foi um motivo de muita celebração, sim, porque diante de tanta pressão, tanta perseguição, é algo que, quando nós conseguimos as assinaturas, demonstra que muitos deputados estão resistindo e mostrando que não dá mais para ficar em silêncio diante de tantos abusos.
conseguimos as 171 assinaturas por conta da morte do Clesão, que também foi um grande abuso de autoridade, uma sentença de morte feita pelo ministro de Alexandre de Moraes, já que ele tinha todos os requisitos para estar em liberdade provisória e com a PGR deferindo aquele pedido. Mas a partir do momento que nós temos as assinaturas, que foi muito difícil alcançar, eu disse que esse foi a questão mais fácil. Foi a etapa mais fácil desse processo de CPI. Agora o processo mais difícil é a instalação. Porque, obviamente, que já está tendo muito recado lá de cima. Os recados para que não seja instalada uma CPI, porque isso seria uma afronta contra os iluministas, os supremos intocáveis, inabaláveis, e que não podem jamais ser questionados do seu poder moderador. E que poderia, inclusive, levar à luz toda a podridão, todos os abusos de autoridade que ele vem cometendo. E é por isso que agora tem que ter uma pressão popular muito grande. Tem uma manifestação que eu acho que está sendo organizada para o dia 10 de dezembro. Eu acho que esse é um pleito muito importante a ser feito, de que haja a instalação da CPI de abuso de autoridade. Os abusos de autoridade não vão cessar. Então, assim, já temos as assinaturas. Assim como houve uma janela de oportunidade para que nós conseguíssemos colocar vários projetos importantes a partir do Senado, que era algo que nós sabíamos que seria muito mais producente, vir do Senado projetos, porque vindo de lá, a casa que tem inclusive o antídoto para o próprio Supremo, a Câmara ela não vai ter como dizer não para esse tipo de propostas que vão reequilibrar os poderes. Então, nesse momento em que nós vimos essa janela de oportunidade abrindo para esses projetos, nós temos certeza que muitas outras janelas serão abertas para que a CPI seja instalada. Por isso que é importante a pressão popular. Nós já temos as assinaturas, a nossa CPI é a primeira da lista, e assim que tiver algo que faça com que a população cobre, sobretudo do presidente Arthur Lira, para que ele instale essa CPI, será um grande avanço para que nós possamos dar um basta nessa ditadura de toga que vem avançando no país, e não está avançando somente sobre os três poderes, mas sobre todo cidadão comum que ousa se insurgir contra a tirania dos semideuses do STF. Moraes impede recurso de Bolsonaro, mas surge nova possibilidade contra a inelegibilidade. É isso mesmo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, acaba de negar o prosseguimento de um recurso extraordinário do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos. Em junho, Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por uma reunião realizada com embaixadores em junho do ano passado no Palácio do Alvorada. Na ocasião, o ex-presidente questionou o sistema eletrônico de votação. No recurso negado por Moraes nesta terça-feira, a defesa de Bolsonaro alegava violação de regras da Constituição e, por isso, pedia que o caso fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Para Moraes, o pedido da defesa não preenche os requisitos necessários para ser aceito e encaminhado ao Supremo. Os advogados apresentaram ao menos 19 pontos que consideravam violação a regras constitucionais. Apesar de ser endereçado ao Supremo, o chamado recurso extraordinário precisa ser apresentado ao TSE, que verifica se há requisitos para sua tramitação antes de remetê-lo ao STF. Agora, a defesa pode recorrer diretamente ao STF contra a decisão de Moraes. Toda a condenação a Bolsonaro à inelegibilidade foi cercada de jogadas e estratégias. Vale ressaltar que nas condenações, apenas 2 ministros votaram a favor de Bolsonaro, Raul Araújo e Nunes Marques. É neste ponto que também surge um fio de esperança, quase como uma poderosa carta na manga. Uma possível arguição de ilegitimidade desses julgamentos deve ser competência do próximo presidente do TSE, que será Cássio Nunes Marques. Será uma verdadeira reviravolta e uma resposta firme ao clima de insegurança instalado em todo o Brasil. Esperamos que seja possível reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, pois seria uma grande injustiça tirar o direito do povo em votar em quem eles queriam votar. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais.
Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.